Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Ponto de Encontro aqui no Relevance Talk. Hoje eu estou substituindo o Thiago aqui. A gente está com os nossos sempre convidados de honra mais uma vez. Pastor Massal Suguihara, Pastor Gerson Ortega. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns escândalos, uma notícia aí também que eu tenho certeza que se você tem internet na sua casa, você chegou a essa visualização desse post. E a gente basicamente vai falar um pouquinho sobre algumas questões sexuais, pecados escondidos e como que a igreja, como que Jesus vê isso e como que a gente como igreja também lida relacionado a esse tema. Antes deles darem a introdução, eu queria que o Jean colocasse na tela aí a primeira notícia. Com certeza você viu isso aí. O flagra do Coldplay, que culminou numa quebra de família, culminou com a saída do CEO da empresa e também da demissão da moça que era do RH, né? Então aí a gente vê a flagra na Kiss Cam, a famosa Kiss Cam, se espalhando nas redes e vira tendência em shows e tudo mais, que já é algo bem comum lá nos esportes americanos, né? A gente está mais acostumado a ver. E aí eu quero, através desse panorama, pastores, eu queria começar perguntando o que vocês diriam para alguém que está vivendo em pecado secreto e sente que se contar vai perder absolutamente tudo. Não todos de uma vez. Bom, primeiro eu quero dizer, perder tudo o cara não vai perder, mas vai perder muita coisa, né? A Bíblia mostra que a gente deve andar na luz. E andar na luz significa não ter nada escondido, nada nas trevas. Então, há um princípio bíblico de andar na luz, como, por exemplo, se eu apagar a luz, deixar escura, que eu posso roubar um celular, tal, eu posso roubar uma mesa de som, um notebook, ninguém vai ver nas trevas. Mas na luz, tudo que eu estou fazendo, as pessoas veem. Então, um dos princípios muito importante na vida cristã é andar na luz, não ter nada escondido. E essa expressão, andar na luz, o John Stott traduz assim: sinceridade absoluta, nada a esconder. Então, é um grande desafio e no desenvolvimento, talvez eu conte algum testemunho meu, mas nós temos que aprender a andar na luz. Então, o pecado escondido é algo que a gente não deve ter na nossa vida e nós temos que evitar isso a todo custo. Amém. Pastor Gerson. Eu estou escrevendo sobre Davi e é inevitável lembrar dele um monte de vezes. Então, Deus permitiu que o pecado dele, que foi feito às escondidas, viesse à luz. E Deus avisou isso para ele. Ah, bom, mas pode ser Velho Testamento. Tá bom, Velho Testamento, mas isso eu acho que é uma lei quase. O que está escondido vai vir à luz. Uhum. Então, como o Massal disse também, de repente você pode perder muita coisa, mas não perde tudo. Davi não perdeu tudo. Ele foi até perdoado, porque reconheceu e pagou preço caro do próprio bebê, fruto do pecado que ele perdeu, e coisas assim. Então, eu amo Deus nisso porque é difícil, mas eu acho que é necessário. Nós somos maus por natureza. Então, Deus não pode deixar sua justiça. Ele tem o seu amor, que é total, mas ele também é justo ao mesmo tempo. Então, né, nessas duas coisas, só ele para conseguir decidir coisas assim. Perfeito. E, resumindo, eu acho que deve ser confessado. Não tem como. Se foi uma coisa esporádica, como nós já estávamos batendo papo antes, eu acho que você não consegue viver com isso mais. Né? Mas se tiver esposa, filhos, eu acho muito difícil. Uhum. E trazendo um pouco mais para o contexto, a gente falou mais abrangente, claro, mas trazendo um pouco mais para o contexto de igreja, né? Qual que vocês acham que é o impacto espiritual e prático de uma igreja quando o pastor sênior, algum líder em evidência, tem um pecado escondido
e ele, na verdade, é colocado à luz, como o pastor Gerson mencionou. Qual que vocês acham que é esse impacto para a comunidade, para a família e tudo mais? Olha, a gente vê muitas igrejas, né, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, de grandes homens de Deus e homens de Deus que não são tão conhecidos e que de repente vem à luz o pecado dele, o adultério ou até roubo, né? Roubo financeiro. De alguma maneira isso impacta a igreja. A igreja, ela sente isso, né? É um tipo assim de um adultério, né? Onde a igreja se sente traída, né? Porque tinha uma imagem do pastor como um homem bom, um cara de caráter, um homem santo, e de repente descobre que ele está envolvido, né, em coisas, pecados sexuais ou financeiros, né? Perfeito. Por exemplo, o Davi Yang Cho, conhecido como Paul Yang Cho. Eu estive lá na Coreia, a igreja dele, então o que aconteceu? Os filhos deles se envolveram com ações, um negócio, e parece que o Davi Yang Cho assinou um negócio, quer dizer, selando uma falcatrua financeira, muito dinheiro ali. E é triste você ver um homem como o Davi Yang Cho, Paul Yang Cho, que impactou nações, impactou igrejas, vidas, envolvido num negócio desse no final da vida dele. Ele foi condenado e era para ele ser preso, mas por causa da idade dele, pelo respeito, manteram ele livre, mas ele se afastou da igreja e com certeza isso abala a igreja, abala, e aqueles que estavam tão juntos, chega às vezes as pessoas idolatrar esses homens, como Davi Yang Cho, um cara fantástico, com livros, experiências sobrenaturais. Isso leva a uma frustração espiritual para muitas pessoas. E isso nos traz um alerta, né, Davi? Eu acho que a gente nunca deve seguir homens, que a gente deve seguir a Jesus. O nosso espelho não pode ser somente os homens. Os homens às vezes servem como exemplo, mas o nosso espelho, quem a gente deve mirar, olhar, é Jesus. Então, eu sempre vivi igreja com essa visão. Tanto que na liderança, eu vejo lideranças de igrejas grandes e igrejas pequenas. Uma das reuniões mais carnais que eu conheço nas igrejas é a reunião de diretoria. Acontece cada coisa que você não acredita. Então, os líderes, né, que deveriam ser extremamente espiritual, às vezes eles estão se agredindo, se ofendendo, se acusando, né, e havendo rixa, né? Por exemplo, eu vi muito nessas igrejas em célula que eles estimulavam a competição entre ministério de mulheres, de homens, ministério de louvor, ministério de família, eles competindo entre si para ver quem que cresce mais. Então chega num ponto que eles estão entre eles competindo, em vez de se unindo e trabalhando junto. Perfeito. Então, infelizmente, o pecado ele vem entrando sorrateiramente em todos os sentidos na nossa igreja. Não só o sexual, mas o financeiro, o sucesso ministerial. Então, infelizmente, isso está permeando a igreja, né? E isso é triste, né? Sim, sim. Isso é triste. Tentando olhar com um espectro aí, né, mais espiritual, eu acho que o líder ele é a representatividade do seu povo que está lá. Então, inevitável lembrar de alguns exemplos da própria Bíblia, embora também do Velho Testamento, mas tem muita gente até hoje que acha que Saul talvez foi até meio injustiçado,
pela dureza com que Deus tratou dele. Já li, já estudei, já vi um monte de coisa a respeito e entendi que um líder é a porta para a bênção e para a maldição. Então, quando um líder cai, muita coisa está acontecendo no mundo espiritual por causa disso. As ovelhas, a liderança, as crianças, os jovens, adolescentes, começa a acontecer um monte de coisa. Né? Porque algo entrou ali. E entrou, infelizmente, por causa do líder. Então, no mundo espiritual, isso dá lugar a um monte de coisa. É claro que Jesus é soberano, o cara confessar, a igreja entender que é Jesus que tem que ser o centro e não o homem, e tudo isso, mas nós sabemos pela nossa própria experiência de vida que esses processos não acontecem do dia para a noite, nem todo mundo perdoa na hora, enfim. Mas, enfatizando da tua pergunta um aspecto, o Marcelo já falou de outros muito bem falado, eu acho que o líder precisa entender que ele é uma figura importante. Ele não é uma figura famosa, mas ele é super importante. E sobre os ombros dele está o peso de muita responsabilidade, porque ele tem que ser figura de Jesus. E se ele não fizer isso, se ele não buscar fazer isso, ele abre portas. E portas mastodônticas, né? Grandes, que podem levar a igreja à ruína também. E precisa ter essa noção, eu acho. Sim. Tremer. Eu queria passar para a próxima notícia aí, e é importante salientar que essas notícias não são para a gente expor nem comentar a notícia em si, mas é só para a gente trazer de base, né, para quem está nos assistindo. Passa aí, já. A gente teve o Robert Morris da Gateway, que é uma das igrejas mais referentes, né, em relação ao ministério, uma das maiores igrejas do mundo, né, não em relação à quantidade necessariamente, mas a gente tem muitas escolas, tanto de adoração, quanto de pregação, quanto, enfim, muitos estudantes ao redor do mundo que vão para lá estudar. A gente teve aí o caso de quase 25 anos, né, que foi já do seu pastorado, que ele renunciou após denúncias. E eu quero usar esse exemplo para tirar uma dúvida com vocês. Como que a gente separa a pessoa das obras, né? O coração da obra? Porque eu acredito que vocês, até se quiserem contar experiências de pessoas que vocês conviveram e tudo mais, que era uma pessoa, muitas vezes, com um caráter duvidoso, ou estava com um pecado de estimação ali escondido, mas quando ministrava o louvor, mas quando pregava, você via gente se convertendo, você via Deus se movendo, e aí, depois, às vezes que tudo vem à tona, você fica, como isso é? Como é que Deus pode fluir nisso aí, sabe? Dentro da igreja, um cara, uma mulher toda errado, e mesmo assim, a gente vê esse dom fluindo através dessa pessoa e tocando muitas pessoas. Como que a gente, como igreja, lida um pouco com essa dicotomia, com essa diferença da pessoa para aquilo que ela faz e que Deus deu o dom para ela fazer? Lembrei de um versículo muito importante, que os dons são sem arrependimento. Essa já é uma questão bem complicada para a gente trabalhar como cristãos. Quando você diz sem arrependimento... Sem arrependimento de Deus que os dá. Que o dá no sentido que eles são, como dizem aí, irrevogáveis. Irrevogáveis, exatamente. E só para esclarecer. Obrigado, Marcelo. É que realmente isso que você acabou de citar acontece direto e com muita frequência. Então, para eu também conseguir entender, Deus, como é que Deus pode usar um homem que está lá no púlpito, por exemplo, e Deus revela para ele problemas, doenças, e o pessoal é curado e as coisas acontecem e pronto. Então, para mim, tentando acalmar minha alma e resumir, eu acho que esses dons que são irrevogáveis, eles são usados em nome de Jesus. Aí começa toda a história principal. Então, o nome de Jesus invocado, né? Um cara que vai morrer, que está acontecendo, vai dar um acidente, tal, ele clama muitas vezes pelo nome de Jesus, porque a mãe dele ensinou, nunca teve na igreja, é maior bagunceiro, ateu. E Deus livre. É algo semelhante, eu acho. Não produz talvez a mesma dimensão de estrago, né, como uma igreja. Mas nisso eu vejo a bondade de Deus, misericórdia de Deus,
E tem que vir o juízo também, acaba vindo em alguma hora, porque essa pessoa não pode continuar nessa posição. Né? Quer dizer, o nome de Deus está sendo invocado, o nome de Deus está sendo usado, e aí? E, mas esse cara. Então é até uma questão difícil humanamente da gente entender, ou até espiritualmente, mas ao mesmo tempo eu vejo isso, né? O Tiago pregou muito bem domingo sobre a eternidade de Deus e a limitação. Deus está no eterno, Deus vive eternamente. Atemporal. Então as coisas que acontecem por aqui na Terra não o tremem, não fazem Deus tremer, mas faz os homens tremer, né? Porque ele continua o mesmo. E a gente começa a duvidar, poxa, mas esse pastor, que eu confiei, que eu não sei o que lá, que fez eu vi a perna do cara aumentar, eu vi o câncer do outro ser curado, como é que pode? Então, é meio por aí. Eu queria acrescentar também para o pastor Marçal dizer, até como se fosse uma mensagem para líderes talvez que estão passando por isso, que se acostumaram com Deus se mover, mesmo com ela estando em pecado. Como se fosse, tô em pecado, cheguei no culto, preguei, ministrei o louvor, foi incrível. Aí o modus operandi da pessoa na cabeça é, então tudo bem, vou continuar assim, porque, Deus está se movendo, está continuando. Ainda funciona, digamos assim. Eu vou comentar sobre isso, mas antes, pegando esse gancho do Robert Morris, uma coisa interessante que ele foi acusado de um pecado que aconteceu quando ele era jovem, era um pregador itinerante, e ele abusou sexualmente de uma menina. E não foi uma vez, foram várias e várias vezes. Bom, aí 25 anos depois esse negócio estoura e cria toda essa confusão que leva ele a ter que sair da igreja. O que isso nos alerta? Nos alerta o seguinte: nós temos que aprender a lidar com os nossos pecados presentes e passados. Porque tem coisas que a gente fez no passado que, se a gente não tratar direito, isso vai afetar o nosso presente. E, de alguma maneira, isso pode vir a surgir. Então, é um alerta para quem está nos ouvindo hoje, que se no teu passado existem coisas graves que você fez, você precisa ir e tratar. Fechar as brechas. Então, isso foi algo que aconteceu com ele, que veio, se ele tivesse tratado isso, né, no início do ministério dele, eu creio que ele é um homem de Deus que se arrependeu, mas não tratou devidamente desse problema. Devia ter ido atrás dessa mulher, conversado e pedido perdão, restaurado, né, a questão do pecado dele. Então, isso é um ponto, acho que importante, porque a gente vai acumulando os pecados no passado e isso um dia se volta contra nós. Sobre a questão de que você perguntou sobre se acostumar com esse estilo de vida. Olha, eu costumo dizer que o pecado, ele nunca vem de uma maneira assim grave, grande. Eu costumo usar 3 palavras. O pecado, ele é invisível, imperceptível, né? E invisível, imperceptível, e tem uma outra palavra que eu esqueci. Invisível, imperceptível e sutil. Então, ele é invisível, imperceptível e sutil. E ele vem de uma maneira, sorrateira, e ele vai dominando o seu coração aos poucos. Eu creio que grandes homens de Deus são homens que eram sinceros, que eram tementes a Deus, tudo, mas sutilmente o pecado vem assediando e batendo a porta do cara, e uma hora ele cede. Por exemplo, o caso de Davi, diz ali no texto, né,
que Davi era tempo de guerra. Por que ele menciona era tempo de guerra? Que Davi estava no lugar errado. Ele devia estar lá na guerra. E era uma obrigação, isso era algo sério para eles. Mas o que aconteceu? Provavelmente Davi, que era um homem de Deus, ele estava estressado, estava cansado. Então, quando a gente não está bem, e esse é o problema, né? Todos nós passamos por momentos de estresse, de cansaço, de frustração, de decepção. E quando a gente passa por esses momentos, a gente precisa muito dos irmãos para nos ajudar, nos apoiar. Porque a gente fica fragilizado. E é aí que vai acontecer o pecado. Então, o pecado de Davi aconteceu no momento que eu entendo que ele estava fragilizado. Se ele tivesse um amigo com quem ele pudesse dizer, eu não estou bem, estou desanimado, não estou nem aguentando mais guerra, esse negócio de guerra, eu estou estressado com isso, alguém para desabafar e desestressar, né? Talvez ele não tivesse cometido pecado. Então, e aí, quando você cai, o que acontece? Você cometeu um pecado. No caso dele, foi o adultério. Aí, o que vem no desenrolar? A criança, ela vem, tô grávida. E aí, o que ele vai fazer? Ele precisa encobrir esse pecado. E aí é quando ele, né, manda chamar Urias. Aí Urias, né, acaba não indo para casa. Ele achou que Urias indo para casa ia dormir com a mulher e que ninguém ia saber quem era o pai da criança. Mas aí Urias não quis ir. Por quê? Ele tinha consciência que Davi não teve. Ele deveria de estar lá na guerra, e como ele não estava lá na guerra, ele não iria, né, voltar para a casa dele, porque os irmãos dele estavam na guerra. E Davi estava lá, curtindo a vida numa boa, lá no palácio. Bom, enfim, você sabe o que aconteceu, né? Davi planejou a morte de Urias e ele achou que o pecado dele estava encoberto. Mas aí Natan vem e traz à luz o pecado de Davi. Quando Davi se arrepende. E as consequências desse pecado na vida de Davi foram graves, foram grandes, que foi o quê? A morte da criança quando nasceu, que Deus falou, que aquilo que Davi havia feito escondido, Deus ia fazer com as mulheres dele à luz do dia, e foi o que aconteceu. E depois Absalão acabou matando o outro irmão que adulterou com a irmã. Então, foi vindo um desastre atrás do outro. Então, a gente pensa, nós vamos perder, e vamos perder, se a gente trazer à luz o pecado. Mas se a gente não trazer à luz o pecado, as consequências podem ser muito, mas muito maiores. Por quê? O pecado escondido, ele te escraviza e ele te mantém no pecado. Ela não percebe, a pessoa não percebe, mas o pecado escondido é como se você abrisse portas para que espíritos ruins ficassem te oprimindo, trazendo medo e vergonha para você não confessar o seu pecado. E aí você continua nesse pecado. Sim. Eu, por muitos anos, eu caía em pornografia e masturbação. E eu tinha uma vergonha muito grande que as pessoas descobrissem isso na minha igreja, porque todo mundo, pastor Massal é um santo. E eu estava lá no interior, lá em Pompeia, e ali eu me sentia protegido, guardado. Mas quando eu vim aqui para São Paulo, vocês não acreditam, eu acabava indo num cinema pornográfico e caindo em masturbação. Os jovens de hoje não sabem nem que existe isso, eu nem sabia.
porque na minha época não tinha internet. Eu comprava revistas pornográficas e caía em masturbação. Então eu sentia uma vergonha muito grande. Eu queria, orava para Deus. Mas aí eu acabava caindo novamente. Até que um dia num curso eu entendi isso. O curso falava sobre a área de sexo dentro do casamento, que a gente não podia ter nada escondido na nossa vida. Nós não podemos ter pecados escondidos. Que esses pecados escondidos, eles acabam nos escravizando ao pecado. Foi aí que eu entendi. E a solução na lição é trazer à luz o pecado. E aí eu voltei para casa. O Tiago e a Carol eram pequenos, né? Botamos eles para dormir. Chamei a minha esposa no quarto e contei tudo para ela. Tudo que eu tinha feito. E ela olhou para mim e falou assim: eu sempre dizia para minha mãe que eu achava você um rapaz mais puro que os outros. E eu falei para ela, tá vendo? Eu não sou melhor do que ninguém. E eu fui diante da igreja e contei tudo que eu estava fazendo escondido, eu trouxe à luz. No dia que eu fiz isso, minha mulher chegou em casa e falou: Marçal, você tá louco? Você tá louco? Eu falei: eu não tô louco. E eu corri o risco até de ser mandado embora, de ser tirado da minha posição. Mas aquilo, pelo contrário, trouxe mais respeito da igreja e dos meus líderes. Por quê? Porque todos eles estavam lutando também com o mesmo problema, só que ninguém tinha coragem. Então, naquele dia, eu tomei uma decisão de que se eu tiver coragem para pecar, que eu teria que ter coragem para confessar. E isso foi uma das decisões mais importantes da minha vida, do meu ministério. E aí eu sempre mantive, por exemplo, hoje eu estou aqui, eu posso dizer assim, para a glória de Deus, que eu não tenho nenhum pecado escondido. Por quê? Porque eu tenho confessado todos, eu aprendi isso, a não ter pecados escondidos. E é isso que faz com que o meu ministério perdure. E as pessoas, às vezes, nem eu tento falar nada, as pessoas acabam confiando em mim, né? E aceitando muita coisa do meu ministério, e eu creio muito por causa disso, que eu tomei a decisão. Eu não sou uma pessoa que não peca, eu enfrento pecados, eu cometo pecados, mas eu decidi uma coisa: eu não vou ter pecados escondidos. Então, eu aprendi a confessar isso. E hoje, todo dia, eu tenho um grupo que eu me reúno, são 3 pessoas, todos os dias eu me reúno e confesso pecados todo dia. Então, isso tem, assim, me ajudado muito na minha vida, no meu ministério. Porque o pecado, ele vai entrando assim, invisível, imperceptível e sutil. Então, quando você vai escondendo, às vezes não é o pecado sexual, mas é um outro pecado. Então vai entrando um pecado aqui, um pecado ali, um pecado, e você não trata, você não confessa. De repente, quando você vai ver, você está imerso em pecado e dominado por isso. Muito, muito bom ponto, assim, para a gente ir já para uma conclusão também. Eu queria só levantar um último ponto, porque vocês são líderes, estão no ministério há mais de 40 anos. 40, 50 anos. Aí, ó. É o dobro do que eu tenho de idade. Tenho 26 anos.
eu sou filho e neto de pastor, tô no ministério também envolvido desde antes de eu nascer. E eu sei que o ministério pastoral e alguns ministério de liderança, ele pode ser um tanto quanto solitário para o líder, né? Justamente por conta dessa confidência, de liderar os seus amigos, de ter essa questão dualista, de ao mesmo tempo que dá uma direção, você também ter que abrir o teu coração. Além do que, a gente tem, infelizmente, essa percepção dentro da igreja que o líder tem que ser absolutamente perfeito, né? Como, juntando com essa palavra do pastor Massal, qual conselho vocês dariam para líderes, seja pessoas que estão liderando outras pessoas, né? Isso pode ser o marido dentro da sua própria casa, pode ser um líder de um grupo pequeno, de um ministério, um pastor de uma denominação. Como que ele pode confessar, né? Como que ele pode viver essa vida de confissão sem esse medo que o pastor Massal trouxe aqui, de não ser respeitado muitas vezes, ou até mesmo pode ser uma consequência da própria percepção da comunidade que ele mesmo construiu, essa percepção de super-homem, né? A gente acabou de lançar o filme do super-homem, né? Um tema muito em alta, e é interessante porque no filme do super-homem, o diretor desse filme quis abordar até o lado mais do Superman, né? O lado humano. Então ele apanha bastante, sofre bastante, mesmo sendo um ser super poderoso, né? Como que a gente pode trazer isso para dentro da igreja, de uma percepção até de humildade, talvez, do líder, dessas áreas que podem se abrir com família, irmãos, amigos, até com a própria igreja, como o pastor Massal disse. Qual foi E também queria ouvir do pastor Massal, depois do Gerson, falar como é que foi a sensação dessa tomada de decisão de vou expor isso para todo mundo e seja o que Deus quiser. Eu acho que a gente fala muito, né? Eternamente, desde pequenininho, desde sempre. Discipulado. Da cá para lá. Não saiu de moda. Não. E aí eu tento ir até Jesus e tentar imaginar. Certamente ele tinha os momentos de solidão dele, a gente sabe disso, momentos cruciais até para a vida dele. Mas ele era o filho de Deus, tá bom, mas ele estava vivendo como homem também, né? Tem os dois lances aí. Da minha experiência de vida, o que eu percebi para as pessoas que andam por perto, ou que procuram andar junto de você, a sinceridade e a transparência. São dois fatores que andam juntos, né? Muito importante. É claro que eu acho que há níveis também de confissão, de transparência. O Massal contou a experiência dele. Conheço várias outras. Conheço de pessoas que não confessaram e depois deu problema, de pessoas que confessaram logo de cara. Lembro de casos também que eu vi que a esposa assim, perdoou o marido fantasticamente numa situação que eu estava do lado dela e se ela falasse que não perdoava, eu falei, eu concordo com você. Estava assim, estava desse jeito. E devido à gravidade do assunto. Mas se eu tenho pessoas que estão comigo, essas pessoas precisam ser pessoas, se elas são líderes que estão me acompanhando, que possam frequentar a minha casa, que tenham liberdade de conversar comigo, de perguntar assuntos. Porque hoje em dia, com esse negócio dos super líderes que a gente vê, isso não existe muito, né? Imagina. Uhum. Eu já vi pastor, às vezes, que ele é tão ocupado que você tem que perguntar por e-mail alguma coisa para ele, ele responde. Hoje em dia, já pelo WhatsApp. Ou para o chat GPT, que talvez responda antes do pastor. Pelo chat GPT, enfim. E eu só vejo, assim, do meu jeito de ser, eu vejo assim, para eu poder ter pessoas a quem eu vou influenciar, eu preciso conviver com elas mesmo, de fato. Não é todo dia, toda hora, mas conviver com elas. Né? E elas conviverem comigo também. Então, se ela chega um dia na minha casa, eu já tenho os filhos tudo grandes, os netos já estão vindo, tudo mais. Se ela me vê, se por acaso ela me viu discutindo com um filho, tem que sair alguma coisa boa desse negócio. Uhum. Porque ela pegou um momento meu específico que eu não estava escondendo, nem estava com máscara, nem coisa nenhuma. Né? Ou quando quebra o carro, você precisa sair, você está atrasado.
e outros tantos momentos. Sim, tem líderes que quanto mais perto você anda, mais você se decepciona. E outros que quanto mais perto você anda, mais você quer se parecer, mesmo encontrando a humanidade. Isso eu acho que vem na medida também da sua transparência e da sua confissão. Então, vou dar só um exemplinho, Marcelo, tanta coisa boa. Tinha 3 filhos, tenho os 3 filhos, quando um deles, os 3 eram pequenos, uma vez, eu acho que eu fui meio duro com um deles numa correção. Não de bater, mas de falar. Bom, saí do quarto, ele ficou meio assustado assim. Depois disso eu fiquei 1 hora na casa, andando pela casa, com Deus discutindo comigo. 1 hora, foi mais ou menos 1 hora. Senhor, eu não posso falar. Eu não posso. Você vai lá e pede perdão para ele, porque houve exagero nisso que você fez. Senhor, se eu pedir perdão, eu vou perder minha autoridade. Eu vou não sei o que, vai acontecer, não sei o que. Meu filho nunca mais vai me ouvir, blá, 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 blá. 1 hora. Consegui fazer a paciência de Deus durar por 1 hora. Depois disso, finalmente eu entendi o que eu tinha que fazer. Que eu não tinha escape porque Deus me pegou. Aí eu fui. Cheguei, filho, eu preciso falar com você. Ele ainda estava assustado da 1 hora anterior. Aí eu virei para ele e falei, eu errei, você me perdoa? O menino ficou com os olhos assim, como se o mundo tivesse caído. E ele me disse na hora, não pai, não tem problema. Ele tinha 5 anos de idade. E ele querendo me ajudar. Não pai, não. Eu falei, não filho, eu preciso, porque Deus está falando comigo que faz 1 hora que eu preciso te pedir perdão. Você me perdoa? Filho. Aí ele olhou para mim assim, sabe? E aí eu sosseguei. E daí a voz do Espírito sossegou também. Então, essa lição me ensinou demais coisas. Assim, quanto mais a gente for realmente sincero, então não é perfeito, é sincero, é transparente. Nossa, contou aí, pediu perdão para todo mundo, mas isso é transparência. E a transparência feita com sabedoria, ela traz mais confiança. Isso eu estou convicto disso. Tenho certeza absoluta. Porque uma coisa que aparece lá na frente depois, como ele já falou, acaba comigo. Aqui, 25 anos. Então eu volto à primeira pergunta. Quanto esse cara perdeu porque ele não confessou lá no começo? 25 anos de ministério de uma igreja absurda que influencia o mundo inteiro. Talvez, se ele tivesse confessado lá no comecinho, não precisaria passar por isso agora. Ou talvez abandonar o ministério. E eu termino com uma do Bill Johnson que eu gosto demais. Ele falou uma vez, eu vi ele pregando, ele falou assim, o mais importante da minha vida não é nem como eu começo, nem como eu estou hoje, mas é como eu termino. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a... Melhor são os fins do que os começos, né? Provérbios. Por aí que eu vou na pergunta que você falou. Eu gostaria de falar, um negócio que vai ser um pouquinho longo, mas, vamos lá, pastor. Mas eu acho muito importante, porque eu quero deixar um recado aqui muito importante, porque a gente não sabe lidar com o pecado na nossa vida, né? Porque o pecado dos outros a gente já pega e já detona, mas na nossa vida... O famoso cisco, né? Bom, deixa eu contar uma coisa importante que Deus tem falado comigo. 50 anos depois que a igreja já estava, né, desde que Jesus ressuscitou, 50 anos depois, Jesus tem uma oportunidade sine qua non de se comunicar com as igrejas. E ele escreve 7 cartas às 7 igrejas. Então você fica imaginando, pô, Jesus, 50 anos depois, ele vai se comunicar com a igreja. O que ele vai dizer para essa igreja? Ele vai dar uma estratégia de expansão, vai falar para treinar, invista mais em líderes, ora mais, jejua mais, conheça mais a palavra, ou trazer ensinos profundos, né? Você fica pensando quantas coisas Jesus, 50 anos depois, poderia falar com a igreja. E aí você imagina que essas igrejas não eram igrejas neófitas, novas. Provavelmente deviam ter 10, 15, 20, 30 anos de vida. Então eram igrejas, algumas talvez até 40 ou 50 anos de vida. Então eram igrejas já vividas, que tiveram nada mais, nada menos que os apóstolos ali ensinando, treinando, exortando, etc. e tal. Então, 50 anos depois,
Jesus escreve 7 cartas. Qual é o maior problema da igreja 50 anos depois? Tenho, porém, contra ti, tenho, porém... O maior problema da igreja 50 anos depois é o pecado. E Jesus, ele, para todas essas, eram 2 não tinham problema, mas 5 tinham problemas. E para todas elas ele dizia: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Então, o arrependimento é o único caminho para poder lidar com o pecado. Guarda isso aí. Perfeito. Então, o maior problema da igreja, 50 anos depois, é o quê? Pecado. O maior problema da igreja hoje, anos é o pecado, né? É ou não é? Uhum. Ninguém tem dúvida disso. Bom, Gálatas 5:16 fala para não andar na carne, mas no espírito. E o 17 diz assim: a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Para quem que Paulo está escrevendo isso? Para os cristãos, não é para o não cristão. E ele está falando que há uma luta entre a sua carne e o espírito. Então, pergunto eu, será que quando a gente acordou hoje de manhã, a gente teve a consciência que hoje a gente ia lutar com a nossa carne? Acredito que não. Uhum. Então, Paulo nos alerta que há uma luta Constante. entre carne e espírito. Agora, é o problema. É anual? É mensal? É semanal? Não, é diário e momentâneo, momento a momento. Sim. Bom, olha o quadro então. Você chega na segunda-feira, você pensa mal de alguém, fala mal de alguém. Chega na terça, você olhou para uma mulher com um olhar impuro e ficou lá imaginando tal. Na quarta-feira, você ficou lá se ensoberbecendo tal e não tratou. Né? Aí na quinta você vai na célula, você participa do grupo pequeno, você é ministrado, você sai ali abençoado tal, mas não tratou do pecado. Na sexta você pecou, no sábado você pecou e no domingo você vai para o culto e no culto é uma bênção, né? E você sai ali cheio de Deus, mas não tratou do pecado. Então, segunda, terça, quarta, pergunto eu, quando que nós estamos lidando com os nossos pecados? Então, uma das coisas mais básicas da vida cristã que você ensina, né? Que você mostra que o pecado você tem que confessar, se arrepender, né? Para que você experimente o perdão de Deus. Pergunto eu, quando que nós estamos nos arrependendo? Então, Deus começou a me mostrar isso e comecei a entender que hoje nós, líderes, pastores e membros, não mais confessamos os pecados, só aqueles pecados grandes, aqueles pecados, né? Que são escandalosos. Aí, Deus, me perdoa tal. Mas os pecados do dia a dia, e eu digo mais, os recorrentes, tipo, você é um cara orgulhoso, um cara invejoso, ganancioso, isso ficou tão natural ser assim, que você já nem sente mais que é pecado. É o famoso eu sou assim. Então, Deus me mostrou uma coisa que eu aprendi com o Led e Léo, que é o microgrupo, grupo de 2 ou 3, que você se reúne todos os dias online, que pode ser 15 minutos, meia hora, o meu dura 40 a 50 minutos. Eu tenho outras 2 pessoas que eu reúno todo dia que eu digo é de segunda a sexta, né? E todo dia a gente confessa pecado. Aí eu tenho um amigo
que ele disse assim para mim, Marcelo, se eu tiver que confessar pecado todo dia, depois de 2 dias eu não vou ter mais pecado para confessar, né? Então você já pode ir pro céu já. Então, eu já estou há quase 2 anos e meio praticando isso, fazendo isso. Um irmão chegou para mim e perguntou, Marcelo, qual o efeito disso aí? O que isso está produzindo na sua vida? E eu não tinha parado, porque eu vinha fazendo isso. Uhum. Então me veio 2 coisas. Primeiro, eu comecei a ter umas revelações, entendimentos das coisas de Deus como eu nunca tive antes. Wow. Deus falando comigo, mostrando coisas espirituais como eu nunca tive antes Glória na a minha Deus. vida. E segunda coisa que eu descobri confessando pecado todo dia, que eu não presto, que eu sou bem pior do que eu imaginava. Então, quando você vai confessando, você vai percebendo o quanto você é pecador. Uhum. Eu costumo contar uma experiência que depois de 2 meses que eu estava confessando pecados, né, diariamente, eu fui dar uma entrevista na rádio, fiquei 1 hora ali contando das minhas experiências com Deus, no meu ministério, o que Deus tinha feito e tal. Fiquei 1 hora ali. Era segunda-feira, na rádio, do César Cavalcante, um programa meio conhecido. Sou fã. Oi? Sou fã. Ah, é? Então eu fui no programa dele lá, já 2 vezes. E nessa daí eu estava compartilhando um monte de experiências com Deus, experiências do meu ministério. Aí na terça de manhã, eu vou confessar o pecado. E quando eu vou confessar o pecado, sabe o que Deus me falou? Falou assim, Marcelo, ontem você ficou 1 hora falando de você. Sabe que Deus me mostrou? Que eu não estava falando de Deus, eu estava falando do Marcelo. E eu estava usando Deus para falar do Marcelo. Olha a sutileza. Então, às vezes, as pessoas vão lá na frente, vão falar, não, porque Deus fez isso, Deus é assim que... Eles não estão falando de Deus, eles estão falando deles. Trocou o nome só, né? Então, é muito sutil. O pecado é invisível, imperceptível e sutil. Ele vem sorrateiramente. Sim. Um dos grandes pecados da minha vida, que eu enxergo todo dia, é o orgulho e o egoísmo. São 2 coisas. Como o Marcelo é orgulhoso e é egoísta. Eu vou encerrar com essa, senão eu estou falando demais, mas a última experiência foi muito interessante. Um dia nós estávamos no nosso grupo que a gente medita na palavra e depois a gente confessa. E numa das nossas meditações, Deus falou assim muito forte para nós, olha, hoje vamos fazer tudo para glória, em nome de Jesus. Então, você vai dirigir carro em nome de Jesus. Você vai fazer um e-mail em nome de Jesus. Você vai conversar com alguém em nome de Jesus. Vamos fazer tudo em nome de Jesus. Amém? Amém. Aí, no dia seguinte, nos encontramos para confessar. Chegou aquela hora de confessar o pecado. Na minha vez, eu cheguei e falei assim, irmãos, eu tenho pecado para confessar. Ontem, nós tomamos um compromisso de fazer tudo em nome de Jesus. E eu ontem consegui fazer 2 coisas em nome de Jesus. O resto foi tudo em nome do Marcelo. Então eu cheguei à conclusão aquele dia, naquela manhã, que eu sou Marcelo-cêntrico. Tudo que eu faço, o centro não é Deus, não é Jesus, é o Marcelo. E até hoje, a minha luta é com esse meu egocentrismo. Como é difícil fazer as coisas em nome de Jesus. Então, se você não tem
um grupo onde você possa confessar diariamente. Você está vivendo provavelmente uma vida pecaminosa, porque é muito difícil o cara falar, não, agora o Massal falou isso, eu vou confessar o pecado todo dia. Eu aprendi o seguinte, sozinho você não consegue. Amém. Se eu tivesse sozinho, eu já tinha parado de confessar o pecado já, sei lá, anos atrás. Mas como eu estou com esses irmãos, eu tenho mantido isso, porque eles me exortam, eu exorto eles. Eu confesso o pecado e eles confessam o pecado, oramos uns pelos outros. Então, eu entendi que nós não existimos mais sozinhos. E nós precisamos resgatar vida de corpo. E vida de corpo é isso. É confessando uns aos outros, orando uns pelos outros, ensinando uns aos outros. E é isso que eu estou descobrindo. Essa necessidade de viver vida de corpo. Porque sozinho você não consegue. E infelizmente hoje nós estamos vivendo um cristianismo individualista, onde você busca tudo sozinho e você luta sozinho. Sim. E vida de corpo não é isso. Não dá para ser igreja online, né? E não dá para ser igreja sozinho. Só distante de tudo. Amém, só isso. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, espero que esse papo tenha edificado você e, de certa forma, também confrontado você, assim como tem confrontado a nós. Se você puder, isso é uma convocação também, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para as pessoas, não só como indireta, tá bom? Para você enviar para aquela pessoa que você sabe que tem um problema para perdoar, não é isso, mas para que possa edificar. E mês que vem tem mais, a gente volta com mais um ponto de encontro para abençoar a tua vida. Coloca nos comentários aí o que você achou, qual ponto foi mais interessante aqui desse papo e a gente se vê. Até mais.